Olá, sejam bem-vindos à aula de Direito Tributário. E hoje começamos a análise dos impostos estaduais, ok? Como todos sabem, a Constituição diz no artigo 155, inciso 1, 2 e 3, são 3 impostos estaduais. O imposto de transmissão causa-mortes, o imposto sobre a propriedade de veículo automotor, PVA, e também o imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços, ok? Tá ok? Beleza. Então, hoje trataremos da análise sistemática do imposto sobre a propriedade de veículo automotor, o IPVA, lançamento de ofício. Então, qual o lançamento do crédito tributário do IPVA? De ofício, pela administração pública fazendária do Estado. São 26 estados, 26 leis de IPVA diferentes, ok? E também falaremos a análise sistemática do Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, ITCMD, de doação, que é lançamento por declaração. Então, quem vai declarar? O inventariante. O advogado do inventariante, que o de cujos já, infelizmente, faleceu. Então, o inventariante, o advogado do inventariante é que vai realizar o lançamento por declaração. Então, estudaremos esses dois impostos estaduais importantes, porque sempre tem pergunta na OAB com relação aos impostos, a essa análise sistemática que nós estamos fazendo aqui nas nossas aulas de Direito Tributário. Tá ok? Então, continuando. Então, IPVA primeiro. IPVA, artigo 155 da Constituição Federal, inciso 3, tá? Lá está a competência dada ao Estado e ao Distrito Federal, ok? Para instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores. Então, esta é, melhor dizendo, a hipótese de incidência. O contribuinte que incidir nessa hipótese de incidência prevista na lei, ao comprar um veículo automotor, ele gera o fato. Aí nasce o fato gerador ao comprar o veículo automotor, porque ele se torna proprietário. Tá? E aí a hipótese de incidência deixa de ser abstrata, nascendo a relação inclusive tributária aí com o fato gerador da compra desse veículo automotor. Ele se torna proprietário, como eu disse, e para sair com o veículo ele precisa o quê? Colocar no seu nome. E aí o documento, o Renavan, vai colocar no nome do proprietário, no caso, o nome do contribuinte do IPVA. Tá? Então, temos aí essa questão que, como todos os estados vão legislar sobre IPVA, nós vamos analisar na aula de hoje a Lei Estadual Paulista, tá? A Lei 13.296, 13.296 de 2008, que estabelece o tratamento tributário sobre IPVA no estado de São Paulo, ok? Então, definições de veículos automotores, nós temos lá uma definição no Código de Trânsito Nacional, ou no Código Nacional de Trânsito, que é a legislação pertinente, que veículo automotor é todo veículo de motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário das pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. Então essa definição, ela está praticamente repetida no artigo 1º, parágrafo único da Lei Estadual Paulista, essa Lei 13.296 de 2008. Que regula o IPVA no estado de São Paulo. Então ela coloca a mesma definição do Código Nacional de Trânsito e é interessante aí a questão dessa legislação ser correlata, tá? No artigo 1º, parágrafo único da Lei Paulista de IPVA. O fundo histórico o IPVA nem sempre existiu. Então, o que acontece? Pela Emenda Constitucional 27 de 1985, ou seja, pela Ordem Constitucional de 1967, ok? Lá se acrescentou no artigo 23, o item 3, que dá ordenamento jurídico, para a introdução do IPVA no Brasil. Tá? O IPVA, então, foi criado em substituição à TRU, que era uma taxa rodoviária da União,
que se tratava do licenciamento dos veículos tão somente. Então o IPVA foi criado em substituição à taxa rodoviária única, que era da União. Os aspectos constitucionais, então, atuais do IPVA prevêem alíquotas mínimas do imposto, do IPVA, podem ser definidas pelo Senado Federal, artigo 155, parágrafo 6º, inciso 1 da Constituição. E as alíquotas poderão ser diferenciadas de acordo com a utilização do veículo. Então, se o veículo for de menor porte, menor potência, né, o motor é 1.0, então terá diferença em sua alíquota, que tem tudo a ver com o princípio da seletividade. Conforme mais essencial o veículo, menor a alíquota. Então, ônibus tem alíquota menor, veículos 1.0 populares têm alíquota menor, porque ele é essencial, o princípio da seletividade. Lembram dele, né? O princípio da seletividade, que já estudamos lá no IPI, no ICMS, também tem sua aplicação aqui no IPVA. Tá? Artigo 155, parágrafo 6º, inciso 2. Quanto menos essencial for o veículo, ou seja, um veículo 2.0, maior será a sua alíquota de IPVA. Essa é a tese, né? Essa é a tese. Quanto menos importante para a sociedade, mais será a sua alíquota. Vamos estudar isso na Lei Paulista ainda, que é o artigo, se eu não me engano, 9º, tá? Desta lei de 2008. Mais à frente na aula ainda hoje. Ainda continuando, olha, vejam só. A Lei Complementar Federal não existe, né? Não existe. Então, existe uma ausência da Lei Complementar que regule no território nacional o IPVA. Então, aos estados, eles têm a legitimidade para fazer esse exercício de competência que é concorrente para o IPVA. Segundo o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal, a competência é concorrente até o advento de uma lei complementar da União. Vejamos, o ICMS já tem uma lei complementar federal, que é a Lei 87/96. Então, as leis estaduais ficam vinculadas a essa lei complementar federal 87/96, que nós vamos estudar na próxima aula, o ICMS, ok? Então, o IPVA não tem lei complementar federal. Então, não tendo lei complementar federal, na ausência, a concorrência, né, da competência, né, existe, o Estado vai legislar por si só até o advento de uma lei complementar da União. Isso está previsto na Constituição, artigo 24, parágrafo 3º. É super importante, tá? Pode cair na OAB, inclusive. Por que o Estado exerce competência concorrente? Se a competência é privativa, né, dos estados, não é competência privativa dos estados? Então, o exercício da competência para legislar, né, qualquer lei complementar tem que ser feita por quem? Pelo Congresso Nacional. E aí existe um conflito de legislação? Não. Mas o conflito de legislação se resolve no artigo 24, parágrafo 3º. A competência é privativa para legislar o IPVA nos estados, e como não existe uma lei complementar da União, vai se aplicar o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal, que é justamente a competência concorrente. Os estados poderão legislar, e aí surge a lei, né, que nós vamos estudar hoje, é de 2008, aqui no estado de São Paulo. Cada estado tem sua legislação, nós vamos estudar só de São Paulo, repito. A incidência do IPVA, o fato gerador, tem lá o critério material, que é a descrição do fato, descrição fática. Qual é a descrição fática? Propriedade de veículo automotor. Então, propriedade, né, segundo o SABAG, é um veículo automotor de qualquer espécie. Então, a propriedade que gera incidência de IPVA é um veículo onde a pessoa tem a propriedade e não a mera detenção do veículo. É considerado também proprietário quem tem o próprio uso ou mesmo a posse. É interessante essa questão, não mera detenção do veículo ou o próprio uso ou mesmo a posse, porque, na verdade, não é quem possui o veículo o proprietário. É interessante aí essa abordagem. Em termos de direito civil, né, se ele compra o veículo financiado, em termos de direito civil, tá, sai lá o Renavan, que ele é o proprietário do veículo para o Estado, como contribuinte. Mas ele detém a posse do veículo porque existe uma alienação fiduciária, isso em termos de direito civil. Então, a alienação fiduciária permite que, se não for pago o financiamento do veículo, o banco entre com a busca e apreensão e cobre a dívida financeira. Então, um contrato aí de financiamento, um contrato que envolve a relação de consumo, também a relação civil, contrato de mútuo, espécies de contratos, esfera de direito civil. No tributário, basta que o nome esteja lá no Renavan que
para o fato gerador, exista aí o critério material, que é a propriedade do veículo automotor. É o que diz o professor Eduardo Sabag. O certificado de registro de veículo vai sair em nome de quem? Do proprietário. O documento de licenciamento vai sair em nome de quem? Do proprietário. O proprietário aqui é aquele que está pagando o veículo financiado com alienação fiduciária no direito civil, ok? Não um mero detentor de posse. Então, se você empresta o carro para alguém, alguém está com o seu carro, um terceiro, ele não é o contribuinte, ok? Beleza, então vamos à frente. A expressão veículo automotor, o STF definiu que o imposto apenas incidirá sobre veículos automotores terrestres. Então, com isso, diante do precedente do recurso extraordinário 379572, as embarcações aeronaves não estão sujeitas à incidência de IPVA, ok? Não pagam IPVA embarcações e aeronaves, helicópteros, aviões. O fato gerador é para veículos automotores terrestres. O critério espacial condicionante do lugar é onde o veículo estiver. Então, o lugar onde ele for registrado no município, licenciado naquele município, inscrito naquele município, vai gerar um RENAVAM para o Estado, é lá que vai se ter o fato gerador. Então, o IPVA é importante na repartição tributária, né, na repartição da receita tributária. O artigo 158, inciso 3 da Constituição, fala que 50% da receita que você paga IPVA fica para o Estado e 50% da receita do IPVA fica para o município aonde ele foi emplacado, registrado, licenciado. Então, sai lá o nome na placa. Então, isso é o critério espacial do fato gerador. E está descrito isso aonde? No artigo 4º da Lei Paulista, Lei 13.296 de 2008. Tá? O imposto será devido no local do domicílio da residência do proprietário de veículo neste estado. Tá? Então, isso é muito importante. Se o proprietário for pessoa natural, ou seja, o lugar da sua residência habitual. Se for uma pessoa jurídica, o lugar onde tiver estabelecimento situado no estado. Então, onde estão o estabelecimento daquela loja comercial. Se o estabelecimento onde estiver, o estabelecimento, quando estiver disponível, para entrega ao locatário da data da ocorrência do fato gerador. Então, nós estamos falando de locação rent-a-car. Então, as empresas rent-a-car também, o estabelecimento delas será o lugar do critério espacial do fato gerador. Interessante aí essa questão, né? Se ela tem a sede lá em Minas Gerais e tem suas filiais em todas as cidades brasileiras, aonde estiver a sede registrada, emplacado o veículo, é lá que se terá o critério espacial. E muitas se aproveitam disso, porque a alíquota é menor, por exemplo, em Belo Horizonte ou Curitiba. São estados diferentes. Minas Gerais e Paraná pagam menos alíquotas de IPVA do que em São Paulo, ok? Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, tá? Também paga menos alíquotas, porque as leis são estaduais, não tem lei complementar federal que regule, e mesmo que tivesse, a lei estadual é ela que vai definir essas alíquotas, ok? Outra questão interessante, o local do domicílio aonde estiver o estabelecimento, né, de loja de veículos, é que vai ser naquele momento a data da ocorrência do fato gerador. Então, o veículo é entregue à rent-a-car, nasce ali na sua frota da rent-a-car o fato gerador, porque está registrado em nome de um CNPJ naquele estabelecimento, no local da sede. E aí, todos vêm emplacados, aí, como eu disse, com Curitiba, Belo Horizonte, para Santos, né, para Guarujá, são as rent-a-car localizadas aqui, que são filiais da sede que fica em Belo Horizonte, em Curitiba. Então, e tem o critério temporal, né, que é o tempo. O fato gerador aí no artigo 3º da Lei Paulista prevê o tempo. Então, são situações, se o carro é novo, né, desde a nota fiscal. Então, se o carro é zero, o fato gerador vai ser aquisição pelo consumidor e a sua nota fiscal, né, na data de sua primeira aquisição. Agora, se o carro é usado, é desde a data do 1º de janeiro. Aí, se tratando de veículo usado, 1º de janeiro de cada ano nasce o fato gerador do IPVA do ano seguinte, né? Então, o fato gerador aí 2020 está em andamento. Estamos pagando, né? Em março agora foi a última parcela, inclusive a minha foi no dia 18 da semana passada. E aí nós temos outras situações, como a importação, a data do desembaraço aduaneiro. Você importou um veículo importado, o fato gerador é a chegada dele no Brasil, a entrada no território nacional e aí, obviamente, o emplacamento dele aqui na cidade de Santos, em São Paulo. Então, o desembaraço aduaneiro faz nascer o fato gerador do veículo importado, porque ali você já tem o importador como proprietário.
Tá? No dia também que ele é incorporado como veículo do fabricante ao revendedor. Então, se ele emplaca, né, o veículo, ele emplaca para a diretoria, para os seus diretores, nasce PVA em nome do CNPJ. O diretor vai usar o veículo em nome do fabricante, né, está em nome do CNPJ, Volkswagen do Brasil, o diretor usando. Então, na data da incorporação do veículo, ao ativo permanente do fabricante, que o veículo continua permanecendo a Volkswagen, e o diretor utiliza. Lembram? O anúncio de jornal, veículo de diretoria, vende-se. Então, é um veículo de boa procedência, porque só teve um dono e geralmente a quilometragem está baixa. Então, o fato gerador nasce justamente aí no inciso 4, quando há a incorporação do veículo novo ao ativo permanente do fabricante, da Volkswagen, do revendedor, da concessionária ou do importador, né? Porque o revendedor pode emplacar em nome do gerente da concessionária e o importador por meio do seu representante, né? No caso aí, quando desembaraça, né, aduaneiro, aí existe quem? A figura do despachante, que pode colocar em seu nome, e aí nasce a incorporação também do veículo novo ao ativo permanente da empresa de despacho, aduaneiro, transitárias de despacho. Na data da arrematação, quando existe uma compra de veículo judicial, né? Inciso 6, na data em que houver aí a questão da incorporação à empresa locadora Rent-A-Car, então aí no dia 1º de janeiro, quando se tratar de veículos novos, ou na data em que vier alocado ou colocado à disposição em se tratando de veículo usado registrado anteriormente, ou na data da aquisição para integrar o ativo permanente também da locadora, tratando de veículo novo. É o que temos aí no artigo 3º, inciso 10, letra C. Tá? Então tem todas essas situações aí com relação ao fato, ao critério que se trata do momento, né, do fato gerador. E tem o critério pessoal, né? Sujeito ativo ao Estado, Distrito Federal, sujeito passivo, pessoas físicas e pessoas jurídicas. O responsável tributário será aquele que tem a obrigação decorrente da lei representando o contribuinte, o que vimos no artigo 128 a 138 do Código Tributário Nacional, lá na nossa primeira aula desse semestre. O artigo 5º e 6º da legislação paulista diz lá sobre a responsabilidade tributária de forma específica, ok? Critério quantitativo, base de cálculo, vai ser o preço. Se o veículo é novo, o preço será o preço da tabela. O preço da tabela do valor do veículo novo seria o preço aí da nota fiscal expressamente contida, né? Então, lá no artigo 7º, veículo zero, o valor total do documento fiscal, né, do veículo, e o valor da tabela será para veículo usado, ok? Para o fabricante, o valor médio das operações com veículos do mesmo tipo que tenha sido comercializado no mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, e para o revendedor, o valor da operação da aquisição do veículo, da compra do veículo, constante do documento fiscal da aquisição para a concessionária, ok? E para o importador, o valor no momento da importação acrescido dos valores de tributos devidos aí pela importação, ainda que não recolhidos pelo importador. Tá? As alíquotas, artigo 9º. Artigo 9º prevê as alíquotas na lei paulista. 1,5% para caminhão, 2% de alíquota para caminhonetes, cabine simples, motocicletas, ciclomotores. Então a alíquota vai ser sobre base de cálculo. Então se a base de cálculo do veículo é R$40 mil, digamos que é um ônibus, né? Então qual vai ser a alíquota aplicada ao ônibus? Vamos pensar. Será 3%, conforme inciso 3? Se o veículo é apenas utilizado por um motor especificado para funcionar exclusivamente com os seguintes combustíveis: álcool, gás natural, veicular ou eletricidade, ainda que combinados entre si. Olha aí, vamos rezar. Rezem, Nossa Senhora Aparecida ao fundo. Sou religioso, vocês sabem. A Estátua da Justiça lá também, sobre o Código Tributário, sobre o Manual do Direito Tributário ao fundo. Tá? Justiça e religião, é isso que eu acredito. Fé em Deus e cumprimento da lei, justiça. Muito bem, voltando aqui, 3%, o exemplo do Onix. O Onix é um veículo, né, da Chevrolet. Vejam, ele não sai de fábrica exclusivamente a álcool, a gás natural. Então não vai se aplicar 3% sobre aquele valor da base de cálculo que seria na nota fiscal 40 mil. Se aplica o inciso 4%, que é o veículo automotor, não incluído nos incisos 1 a 3 deste artigo, porque é um veículo flex. O inciso 3 não fala de veículo flex, ele fala veículos exclusivamente a álcool, gás natural, eletricidade, e aí é que mora o perigo, né? Perigo é você não interpretar corretamente a lei e ficar refém de uma errada interpretação.
Interpretação. Então você vai interpretar errado. Interpretação errada. Então, perigo é você não aplicar o inciso 4 do artigo 9º e ter um erro de interpretação. Então, o inciso 3 não se interpreta no ônibus valendo 40 mil, tá? E se aplica o 4% aí, 4% do veículo automotor sobre 40 mil. Então, quanto é que vai dar essa conta aí de cabeça? Então, 40 mil é a base de cálculo. 4% de 40 mil vai dar quanto? 1.600, ok? 10% de 40 mil, né? Daria 4 mil, né? 5% daria 2 mil, né? Nós estamos falando de 4% de 40 mil, 1.600 é o valor do IPVA do ônibus 0 km, naquele ano tributário, tá? Então, prestar atenção nisso. Tá? Já caiu uma questão referente ao artigo 9º da Lei Paulista na prova da OAB. A questão é a seguinte: pode existir alíquota diferenciada para veículo nacional ou estrangeiro? Reflexão. Então, atente-se aí que a diferenciação de alíquotas do IPVA que é possível é quanto ao tipo e à utilização. Artigo 155, parágrafo 6º, inciso 2 da Constituição. Não sendo possível a diferenciação em função da procedência do veículo. Então, não importa se ele é importado ou nacional. A alíquota vai ser, no caso, se o carro é flex, 4% aqui no estado de São Paulo. Se ele entrar no Paraná, e vai valer a alíquota do carro flex da lei do Paraná. Ok? Por Paranaguá ele entrou, né? Então, geralmente, os carros importados vêm em navios específicos, né? E esses navios é que trazem. Então, se entrou no Porto de Paranaguá, a alíquota de carro flex da lei do Paraná. Aqui em São Paulo, vimos que a lei prevê lá no artigo 9º, inciso 4, 4%. Então, é a mesma, tá? E aí, não sendo possível a diferenciação em função da procedência do veículo, artigo 152, que é um princípio aí tributário que já vimos nas aulas anteriores. E também, né, a questão aí se regula, né, dentro da questão da uniformidade geográfica, que é o princípio que falamos, né? O princípio da uniformidade geográfica se aplica aqui, se o carro é importado ou nacional. A alíquota em São Paulo será 4%. E quando será isento de IPVA? Artigo 13 da Lei Paulista prevê no Estado de São Paulo uma série de isenções interessantes aí: máquinas utilizadas para fins agrícolas, veículo ferroviário, um único veículo para conduzir uma pessoa deficiente física. Então, aquele que tira uma carteira especial como deficiente físico terá aí um único veículo adequado para ser conduzido por ele. Ele será isento de IPVA. Também será isento os transportes públicos de passageiros na categoria de táxi, desde que ele só tenha seja um motorista profissional autônomo por ele utilizado. Não se fala em Uber, tá? Neste momento, se fala em táxi, ok? A lei é bem clara. E o inciso 5 também, veículos da embaixada, de cônsul, de tratamento diplomático serão isentos. Ônibus e micro-ônibus que realizem transporte público de passageiro urbano metropolitano serão isentos. Vejam aí as questões das empresas concessionárias, né, de serviços públicos de transporte de passageiros. Todos os seus veículos são isentos no inciso 6, dentro do estado de São Paulo, no artigo 13, inciso 6, interessante isso. O inciso 7, máquina de terraplanagem, máquinas da construção civil realizadas aí para monte e desmonte de cargas também são isentas, e veículos automotores com mais de 20 anos. Então, se o veículo é, por exemplo, um Passat 1999, que era um carro lindo, mas era importado da Alemanha em 1999, um Passat alemão 1999 já tem isenção, né? Ele é completo, né? É um carro maravilhoso, quebrava aqui só, mas ele tem aí a isenção. Então, tendo a isenção por mais de 20 anos, o documento do proprietário vai solicitar a placa preta, né? Porque é um veículo já com mais de 20 anos e não terá que mais pagar IPVA, porque ele é isento, segundo o artigo 3, inciso 8. Ok? A receita tributária, como eu disse já na aula, pertence ao município, 50% e 50% ao Estado. Vai para o Tesouro do Estado e para o Tesouro do município. Eles dividem a receita do pagamento de IPVA, aí, no caso do ônibus, né, que a gente deu em aula, o ônibus 40 mil, base de cálculo, alíquota de 4%, 1.600. Emplacado no Guarujá, R$800 vai para o Estado de São Paulo, R$800 fica para o município do Guarujá, de arrecadação anual do IPVA deste ônibus da Chevrolet, dentro do exemplo da aula. Ok? Questões de IPVA, temos aí no slide 19, uma questão interessante aí, eu não tenho resposta para vocês pensarem em relação ao IPVA. A única opção incompatível com o previsto na Constituição Federal seria a letra A, B, C ou D.
né, vocês pensem, né, e a resposta vocês coloquem junto do questionário aí do slide 19, tá? Não esqueçam que nós temos aí o questionário a ser feito, que estão aí nos últimos slides da aula de hoje, tá? Junto do questionário, coloca a resposta da questão do slide 19. Qual é a alternativa como reflexão? Lembrando que é uma questão que é pedida em concurso público. Então, em relação ao IPVA, assinar a opção única que seja incompatível com a previsão da Constituição Federal. Letra A, poderão ser estabelecidas alíquotas diferenciadas do IPVA em função da procedência do veículo, se nacional ou estrangeira. O IPVA é um imposto de competência do Estado e do Distrito Federal. Poderão ser estabelecidas alíquotas diferenciadas do IPVA em função do tipo e de sua utilização do veículo? Pertence ao município o fruto da arrecadação do IPVA relativamente aos veículos automotores licenciados em seus territórios? Então, dentro do que nós vimos aí com relação à Constituição, com relação à Constituição Federal, qual seria a resposta certa no slide 19? Coloque a resposta aí, pessoal, junto do questionário, tá? E com isso nós encerramos aí a primeira parte da aula, né, sobre impostos estaduais e análise sistemática do IPVA, que acaba de se encerrar, ok? Voltamos em breve, na continuação, na parte 2, com o ITCMD. Obrigado e até breve. Abraços.